Só o Senhor nos renova assim. É só Ele que tem poder para realizar o que nós não conseguimos realizar. Quem sabe as frustrações tentam bater no nosso coração, tentam bater na nossa vida nesses dias. Na realidade temos conversado com muitas pessoas e muitas delas sentem como se estivessem voltando para trás, como se estivesse voltando tudo de novo, e na realidade é o que nós estamos vendo quando nós pensamos que esse vírus, toda essa situação estava indo embora. Começa a voltar tudo de novo. Mas o que temos dito e declarado, no reino de Deus, nós vamos ter vitória. Nós temos que entender que no céu não tem lockdown. O céu está todo liberado ao teu favor, ao nosso favor. No céu não tem pandemia. No céu nós temos vitória. E nós, como igreja, podemos atrair o céu através da nossa fé. Através da fé que o próprio Deus colocou no teu coração e no meu coração, nós podemos avançar no reino. E como nesses dias nós precisamos aprender a descansar em Deus. Deus tem um descanso que nada no mundo pode trazer. O descanso de Deus é diferente. O descanso que Deus tem para o teu coração e para o meu coração nessa manhã é um descanso sobrenatural. 2021, o ano do sobrenatural. E nós cremos que vamos desfrutar desse sobrenatural. Por mais que estamos sendo pressionados, comprimidos de uma forma natural, podemos dizer. O mundo tenta oprimir, o inimigo tenta oprimir. Nós sabemos que somos livres, o amor dele nos alcançou. O que a graça de Deus fez por nós, muitas vezes não entendemos. A graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, é para qualquer pessoa. Deus quer salvar o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, o teu avô, aquele que está no hospital nessa manhã. E como nós precisamos aprender a descansar, como nós precisamos aprender a não desistir. Sabe, hoje pela manhã, enquanto preparávamos aqui, a pastora Cia comigo aqui do meu lado, me ajudando, e o quanto nós precisamos aprender. Voltamos para as lives novamente essa semana. E isso, quem sabe, traz uma luta no nosso interior. E eu vejo Deus trabalhando muito no meu interior. E como eu preciso que Ele trabalhe. Como nós precisamos pedir, Senhor, trabalha no nosso coração para que venha descanso, para que venha paz, para que estabeleça aquilo que o Senhor tem. Eu vejo aqui muitas pessoas pelo YouTube, muitas pessoas pelo Instagram, muitas pessoas pelo nosso aplicativo, tem muita gente assistindo. Eu quero dizer para você que nós vamos viver esse novo tempo. E a cada momento, a cada estação que vamos passando, nós precisamos discernir a estação. A cada momento que vamos passando na nossa vida, nós precisamos discernir o momento que estamos vivendo. Porque se não discernirmos o momento, nós não vamos conseguir desfrutar daquilo que Deus tem. Então, nessa manhã, eu quero compartilhar com você algo bem breve. E nós vamos orar. Hoje à tarde, 19 horas, tem mais um culto transmitido direto da igreja. E eu me lembrei de uma passagem que Deus nos deu alguns anos atrás, em um momento de muitos desafios que estávamos passando. E essa palavra falou muito ao meu coração. Esse momento que Jeremias estava passando, nós vemos que Jeremias 12, 5, fala assim: Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Sabe, essa palavra
vem de Deus para o profeta Jeremias após uma lamentação quanto ao povo. Jeremias estava ali lamentando diante de Deus. E Deus traz uma resposta para Jeremias. E traz uma grande lição, dizendo: Jeremias, com a minha presença em você, passando essa situação, você não sente paz. O que você vai fazer numa situação mais difícil que essa? Mas olhando para nós, quem sabe, qual a situação mais difícil que podemos passar? Tem pessoas nesse momento que estão nos hospitais, tem irmãos que estão com pais no hospital, com mães, com familiares. E quem sabe você pode dizer: que situação pior que essa podemos passar? Deus fala ao coração de Jeremias: Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, o que você vai fazer com aqueles que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sente seguro. A nossa segurança está em Deus. Deus é socorro presente em todas as situações. Mas quantas vezes nós esquecemos disso? Quantas vezes ficamos angustiados, abatidos, cansados? Quantas vezes não sabemos o que fazer? Quantas vezes queremos fugir? O profeta se lamentando diante de Deus, e Deus vem com uma declaração sábia, fazendo com que ele pensasse a situação que ele está vivendo agora. E quem sabe hoje nós podemos lembrar que tem pessoas precisando muito mais do que nós. Pessoas precisando muito mais socorro nesse momento, cura. Uma irmã pedindo cura para a filha. E Deus tem essa cura. Mas tudo começa através de um descansar em Deus. Descansar na presença dEle. O verso 5 diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, uma outra versão, então como poderás competir com os que vão a cavalo? Sabe o que parece muitas vezes? Parece que a gente está numa competição. Parece que estamos competindo. O que diz Mateus 11:28? Vinde a mim. Ele quer nos dar descanso. Ele tem descanso para você e para mim. Ele tem descanso para a nossa vida. O nosso descanso está nele. A nossa vida está nele. Efésios 6, verso 12 diz que a nossa luta não é carnal. A nossa luta é espiritual. E se a luta é espiritual, nós precisamos entender como combater essa luta. E através do descanso que Deus coloca no nosso coração, através da paz que vem com o descanso. Descanso fala de paz, fala de se acomodar e esperar, fala de esperança. Quando eu descanso, é porque eu sei que tem alguém cuidando de mim. Então, nessa manhã eu quero dizer para você que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Ele cuida de nós. E o que Deus quer dizer para Jeremias é: eu estou cuidando de você. O que Deus estava dizendo para Jeremias era: não fuja dessa situação. Não fuja desse momento. Enfrente esse momento. E o que Deus quer que nós venhamos entender nessa manhã é: nós precisamos enfrentar esse momento, discernir esse momento, avançar nesse momento. Nós precisamos avançar no reino espiritual. Deus disse para Jeremias: se foge numa terra de paz, como há de fazer na terra do Jordão, na floresta do Jordão? Eu vim dizer para você nessa manhã: não fuja dos teus problemas, que não são teus. Quando você descansa em Deus, esses problemas Deus assume. Quando enfrentamos dificuldades, parece que as coisas pioram. A sensação que temos é que as coisas estão piorando, que as coisas estão saindo do nosso, daquilo que nós entendemos, daqueles projetos que a gente pensa, assim vai dar certo, e daqui a pouco não dá. Agora eu vou avançar, e daqui a pouco parece que está recuando. Nós precisamos
esperar em Deus. Não fugir do problema, enfrentar o problema em Deus. Porque assim como Jeremias, Deus diz para nós, vá em frente, não fuja. E assim como Jeremias abriu o coração diante de Deus, você precisa também desabafar diante de Deus. Desabafa, conta para Ele. Ele tem prazer em cuidar de você. Como nós cantamos no início, você é importante para Deus. Você é importante para Ele. Você é importante, assim como essa chuva cai lá fora. A nossa vida vai mudar, a estação vai mudar. Isso vai passar. E quando descansamos em Deus, nós experimentamos o sobrenatural. Quantos milagres Deus já fez na tua vida? Quantos milagres Deus já operou na nossa vida? Nós como igreja estamos passando por problemas, desafios. Sabe? Quando começa tudo isso de novo, a gente olha para a situação que já se encontrava e vê, né? Passa pelo nosso coração como é que vou continuar sustentando a igreja? O que vai acontecer agora? Muitas coisas passam pela nossa cabeça. Mas eu sei que assim como você tem desafios, mas assim como eu, que estou ouvindo a voz de Deus dizendo, não fuja, em frente. Eu sei que nós, nos unindo, nós vamos avançar. Mesmo o mundo dizendo que nós temos que parar. E nós temos que realmente ter prudência com tudo isso que está acontecendo. Há muita política por fora, há muita mentira, muita coisa, mas há um vírus que nós precisamos entender, que nós precisamos ter prudência. O apóstolo Paulo dizia, eu enfrento lutas por fora e temor por dentro. E isso é muito complexo, porque se nós enfrentarmos o nosso medo por dentro, temor de dentro, se nós resolvermos no nosso interior, nós vamos conseguir avançar no nosso exterior. Se a nossa luta é espiritual, nós vamos combater espiritualmente. Cuidado para não fugir. Sabe, Deus tem descanso para nós. Deus tem descanso para a nossa vida. E nós precisamos aprender a descansar. Eu citei Mateus 11, 28, que diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa manhã. Essa pergunta eu tenho me feito. Você está satisfeito com o teu estilo de vida? Eu falo com o teu estilo de vida, de descanso, de aprender a descansar em Deus, teu estilo de vida de fé. Será que eu preciso mudar algo? Eu sei que um grande momento para Deus manifestar do sobrenatural e de milagre é num momento de crise, é num momento de desafio, aonde Deus vem e muda a estação de uma hora para outra. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O nosso amanhã está nas mãos de Deus. Por isso nós temos que aprender a viver o hoje com o Senhor. O que estamos vivendo nesse momento, esses minutos para trás não voltam mais. Eu quero nessa manhã, junto com você, dizer, nós vamos descansar em Deus, porque Deus continua no controle da nossa vida, Deus continua no controle da tua empresa, Deus continua no controle da tua vida pessoal, da tua família, dos teus filhos, das tuas finanças, de tudo que precisamos. Mas para que Deus continue no controle, nós precisamos descansar nele. O desespero não traz descanso. O nosso temperamento rouba o descanso. O nosso temperamento rouba o descanso. Sabe? Você está satisfeito com o teu estilo de vida? Eu não estou satisfeito com o meu estilo de vida. Precisa haver uma insatisfação no nosso coração de querer ser transformado, de querer mais de Deus. Esse descanso fala de aprender todos os dias a desfrutar
do secreto, da presença, desfrutar do que Deus tem para nós. A maioria das pessoas vive num ritmo intenso. Um ritmo intenso, tanto emocional, tanto como fisicamente. E podemos nos colocar juntos. Ontem nós conversávamos aqui e meu sogro disse: nossa, como é que você consegue resolver tantas coisas? Faz uma coisa, faz outra, entrega a cesta básica, vai para a igreja. Se nós não descansarmos em Deus, nós não vamos conseguir. Fora do propósito de Deus não tem descanso. O descanso que o mundo dá não é um descanso permanente. É isso que nós temos que entender. O descanso que Deus tem para nós, ele é permanente. Nós lemos que Jesus diz que o fardo dele é leve, o jugo é suave. E a maioria das pessoas vive num ritmo intenso, emocional e fisicamente. E quem sabe muitas vezes nós entramos nessa onda. Quem sabe muitas vezes a gente acorda de manhã, até faz a oração, mas daqui a pouco entra num ritmo que não é o ritmo que Deus quer que nós venhamos entrar, que é um ritmo conturbado, um ritmo desesperado. O ritmo do Espírito é um, o nosso é outro. O ritmo do Espírito é o ritmo do descanso. É um ritmo que precisa nosso esforço, mas é um ritmo que traz descanso. É um ritmo que nós vamos correr segundo o propósito de Deus, seguindo aquilo que Deus vai direcionando. Entenda que as tarefas do nosso dia a dia são várias atividades, são pressões, são decisões que temos que tomar todos os dias. Mas uma coisa nós precisamos entender: o nosso estilo de vida precisa ser o estilo de vida de Jesus. Jesus passou por muitas coisas, quem sabe por todas. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E o pior de tudo aqui, em meio a essas atividades, em meio a tudo que vamos fazer, ou em meio a essa pandemia, um lockdown, que a gente vai e fica dentro de casa, às vezes fica dentro de casa conturbado, fica dentro de casa preocupado com o que tinha que estar lá fora. O decreto diz que você não pode sair. Mas o que Deus diz para nós: você não pode sair da minha presença. Você está entendendo? Estando dentro de casa ou na rua, nós não podemos sair da presença. Existe um decreto divino que traz bênção para nós. É que, se atentamente nós ouvirmos a voz do Espírito, Deuteronômio 28 diz isso: procurando guardar e andar nos seus estatutos, guardando seus mandamentos, as bênçãos virão e te alcançarão. Existe um decreto divino para nós, que é: não saia da minha presença. Só que esse decreto divino é diferente de um lockdown, que nos oprime, que nos deixa sem agir. O decreto divino que vem para nós é um decreto que traz liberdade. O decreto divino que vem do céu, projetado por Deus para mim e para você, é um decreto que diz: não saia da minha presença e seja abençoado. Assim como ele disse para Abraão: anda na minha presença e seja uma bênção. Esse é o decreto divino que nós temos que ouvir em primeiro lugar. Um decreto que vem do céu dizendo: não saia da minha presença e você vai ter liberdade. Esse é o primeiro decreto que nós temos que ouvir. Porque esse decreto divino traz bênção, traz promessa. Esse decreto divino traz a presença de Deus, a bênção de Deus. Muitas vezes nos preocupamos com esse decreto. O decreto diz isso, o decreto diz aquilo. Essa semana foi uma confusão. O decreto do Estado diz uma coisa, o decreto municipal diz outra. Fecha igreja, abre igreja, fecha igreja, abre igreja. E nós nos preocupamos com esse decreto. O principal decreto é: não saia da presença de Deus. E é um decreto de amor, pense bem. O decreto de Deus é um decreto de amor. É um decreto que traz paz, não que traz desespero. O decreto natural traz desespero, preocupação, situação complicada, oprime, não deixa trabalhar.
Mas o decreto de Deus, que é um decreto baseado no amor, decreto baseado na cruz, diz: fica na minha presença e você vai ser abençoado. Fica na minha presença e você vai ter paz. Fica na minha presença, como Colossenses 3,15 diz: a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. O descanso que Deus tem é um descanso que o mundo não dá. Entenda. Declare: eu preciso obedecer esse decreto do céu. O decreto divino baseado no amor, não na opressão, não num condicionamento, mas um decreto de amor que traz liberdade. Esse decreto de Deus é: anda na minha presença e eu vou te dar descanso. Anda na minha presença e ouve a minha voz. Anda na minha presença e tem um dia abençoado. Nesse momento tem pessoas começando a sentir mais paz no seu coração. Nesse momento Deus está tocando o coração de mulheres e de homens e trazendo paz, porque você entendeu que o decreto de Deus é superior ao decreto estadual, ao decreto municipal, ao decreto mundial. Ele é superior. Existe um decreto do céu baseado na promessa, um decreto que traz promessa, um decreto que traz cura, um decreto baseado quando Jesus disse assim: está consumado. Nesse decreto vem essa declaração de Jesus. Esse decreto vem a declaração assim: está consumada a tua bênção, está consumado aquilo que eu prometi para você, vai acontecer com pandemia ou sem pandemia. O decreto de Deus é irrevogável. Não tem quem revogue o decreto de Deus. Está sobre qualquer situação. Por mais que venha desespero, venha situação complicada, o decreto de Deus é o que vale. É o decreto de Deus que traz descanso. Sabe? A frustração no nosso dia a dia, de não conseguir resultados esperados, é isso que o mundo vai nos mostrando. Nossa, quanta cruzada a gente pensa que podia ter feito. Quanto investimento que a gente podia ter feito a mais e nós não estamos conseguindo fazer. Por quê? Porque nós estamos olhando muito para baixo, enquanto nós temos que olhar para cima. É do alto que vem o socorro. A Bíblia diz que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. E eu sei que Deus tem algo para entregar para você. É você mesmo que está assistindo aí. Você que está assistindo pela primeira vez. Você que está sentado aí na tua sala. Você que está assistindo pelo celular. Você que está deitadinho no teu quarto aí, te prepara. Esse decreto do céu vai valer. Esse decreto do céu é o que vale. E ninguém revoga. Não tem procurador, não tem advogado. Entenda que os advogados naturais, eles lutam para justificar você. Lutam pela tua causa. Mas Jesus, ele rasga o que era contra você. Esse é o nosso advogado divino, que já pagou um preço por você e por mim naquela cruz. E quando eu entendo que eu sou importante para Deus, eu entendo que eu não fui salvo por acaso. Eu fui salvo porque tem um decreto divino. Antes da fundação do mundo, foi lançado esse decreto: eu vou salvar a humanidade. Quando Deus envia Jesus, dizendo: eu vou enviar Jesus. Quando Deus olha para Noé e diz: eu vou contar com esse cara, e começa tudo de novo. Esse decreto é o que vale. É um decreto de promessa. E eu quero continuar crendo nesse decreto de promessa. É o decreto que vai restaurar o teu casamento. É esse decreto que Deus já disse lá atrás, que o teu casamento é abençoado. O teu casamento é bênção. O teu casamento não é o que você diz que é. O teu casamento é bênção. O teu casamento tem a unção do Espírito. A tua mulher é uma bênção. O teu esposo é uma bênção. Esse casamento é de Deus. É o que Deus está te dizendo nessa manhã. Não olha para trás. Não baseia a tua vida naquilo que você viveu, naquilo que você passou há uns minutos atrás. Baseia a tua vida no decreto que Deus já declarou. A tua casa é o Éden de Deus. Sabe o que a frustração, a falta de descanso faz? Faz nós perdermos valores
que estão dentro de casa e dentro de nós. Então restaura valores. Nesta manhã Deus está restaurando valores que se perderam na tua vida pessoal, no teu interior, no teu casamento, na tua vida, na minha vida. Imagina qual decreto. Imagina um decreto assinado com o sangue do Cordeiro. Cara, tem um decreto que foi assinado com o sangue do Cordeiro e fala de você. E eu te digo mais, tem um testamento falando de você. Sabe? Deus está abrindo os teus ouvidos espirituais, Kleber, você que assiste. Ouça a voz de Deus agora. Sabe? Nós lemos aqui Mateus 11:28, uma palavra que você conhece, eu conheço. Mas Jesus, ele nos ensina a lidar com tudo isso. E eu vejo que uma das coisas que precisamos aprender para descansar em Deus é crer nas promessas de Deus. Mas quando cremos nas promessas de Deus, primeiramente Jesus diz: vinde a mim, e para Ele. Vai para Jesus. Vai para Jesus. Ele tem o que você precisa. Jesus diz: vinde a mim. Vai para Ele. Vinde a mim. Jesus faz um convite para que todos os que se sentem cansados e os sobrecarregados venham até Ele. E vai dizer que tudo que estamos enfrentando não tem trazido cansaço, sobrecarga, desespero. Então, ir para Ele. Quando eu vou para Jesus, eu recebo descanso. A decisão é nossa. Deus quer que você decida hoje ir para Ele, para crer nesse decreto que Ele tem de amor sobre você. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é: o que tem mais impedido você de ir para Ele? O que tem impedido você? O teu dia a dia, o teu temperamento, a situação que você está vivendo? O que tem impedido você? O teu trabalho, a pressão financeira? O que tem impedido você de ir para Ele? Falta de tempo? Você está tendo tempo hoje? Essa semana vai ter mais tempo para aqueles que vão ter que ficar em casa, né? Vai ter mais tempo. O primeiro decreto nós temos que seguir: vai para Ele e não sai dele. Se você sair, sai com Ele. O decreto diz isso de Deus: não saia da minha presença. Se você for sair, continue na presença dele. Continue firme no propósito. Continue crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Jesus diz: vinde a mim. E depois Ele diz: aprendei de mim. Quando você vai para Jesus, você começa a aprender dele. Quem sabe podemos dizer nessa manhã que é o segundo passo. Segundo passo. Esse é o segundo passo. O nosso estilo de vida de sobrecarga, o nosso estilo de vida de correria vai embora. E nós vamos estar conectados com Ele. Olha só o que é estar conectado com Deus. Eu estava aqui, eu queria desligar um ventilador que está aqui, secando a minha garganta. Mas eu tenho uma esposa que está conectada com o céu. Eu simplesmente pensei e coloquei diante de Deus aqui falando com vocês. Eu precisava desligar esse ventilador. Eu olho aqui, minha esposa descendo e desligando o ventilador. Esse Deus é poderoso demais. Quando você está conectado com o céu, Ele sabe o que você precisa, e a palavra diz isso, que Ele sabe o que você precisa antes de você pedir. Olha só, uma simples, algo simples que eu precisava desligar aqui o ventilador. Mas se eu estou conectado, junto com a minha esposa,
Ela está conectada com o céu. Deus falou com ela, ela veio aqui desligar o ventilador sem eu falar nada. Isso é conexão com o céu. Algo simples, mas da mesma forma, é quando você descansa nele, você ora e coloca tudo diante dele. Ele vai à frente. E quem sabe, quando você chegar lá, já está pronto. Essa semana eu profetizo que situações que precisam ser resolvidas, o Senhor vai na tua frente. Ele vai à frente lá no banco. Ele vai à frente lá no laboratório, lá no hospital. Ele vai à frente desses diagnósticos que quem sabe estejam na sua mão. Quem sabe essa angústia que está sendo gerada no teu interior, ela vai sair agora. Porque nós aprendemos a descansar em Deus. O nosso estilo de vida natural é de sobrecarga, de desespero, de angústia. Mas nós precisamos ir para Jesus, aprender com Jesus, porque Jesus é o nosso descanso. Quando eu entendo que Jesus, Ele já assumiu todas as coisas, Ele já fez todas as coisas, Ele já foi à frente de você, nós entendemos que nós vamos receber o que diz logo na frente, alívio para a alma. Como nós precisamos aprender a descansar na nossa alma. A nossa alma, na alma está os sentimentos, está as emoções. E quando vamos dormir, muitas vezes a nossa alma não descansa, a gente não consegue dormir, aquele cansaço. Mas quando eu entendo que Deus tem um descanso para a minha vida, eu entendo que Ele está fazendo algo ao meu favor. Mais uma vez eu te pergunto, você acha que teu estilo de vida está de acordo com a vontade de Deus? Será que nós não precisamos mudar? Eu estou falando junto com vocês. Será que nós não precisamos mudar o nosso estilo de vida? Momentos que entramos em desespero, nós não podemos mais entrar. Momentos que duvidamos, será que nós não precisamos deixar de duvidar? Para que Ele possa ser Deus. Mateus 6 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho declarado que Deus só é Deus na nossa vida se Ele é o primeiro. E se Ele é Deus na nossa vida, você vai ter descanso. Deus está repartindo descanso com o teu coração. Lembra que Lucas 6,46 diz, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? O que eu quero dizer é que esse descanso vem através da prática. Nós precisamos colocar em prática aquilo que Jesus disse, para que o decreto dele venha a valer. Já foi assinado um decreto no céu sobre você, dizendo, minha filha, essa filha que está desesperada, esse filho que está preocupado, esse filho que precisa de descanso, o descanso já foi liberado do céu. Lembra que o primeiro encontro de Jesus com os discípulos, depois da ressurreição, ele entra, onde eles estão reunidos, ele diz, paz seja convosco. E ele tem uma paz que o mundo não dá. Ele tem uma paz que ninguém pode dar para você. Lembre que quando nós aprendemos algo novo de Deus, nós precisamos praticar. E eu quero declarar nessa manhã que nós vamos ter uma semana de paz, uma semana de descanso. Nós não vamos entrar uma semana desesperados, não. Em nome de Jesus. Está anulado todo desespero, tudo que rouba a tua paz, a minha paz, está cessado agora. Porque nós vamos ter uma semana de descanso, descansando nele. Quem sabe vamos passar por desafios, problemas, mas em nome de Jesus está repreendido todo desafio, todo problema. Mas nós precisamos entender que Deus continua no controle de tudo, de todas as coisas. 1 João 5,3 diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Então, nessa manhã, você que precisa de alívio e de descanso, Deus tem o descanso. Toda dor, toda enfermidade cesse agora. Toda dor de cabeça cesse.
Nós declaramos que essa manhã Deus está trazendo descanso. Deus está trazendo alívio. Saiba que nesse decreto está a tua cura, está a salvação da tua família. Decreto divino. Está a paz que você precisa. E é nesse principal decreto de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira fala de uma maneira nunca vista. Esse decreto divino que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse decreto inclui a salvação. Nós vamos descansar até que o Senhor venha. Nós sabemos que podemos trazer o céu para a terra. E é isso que precisamos. É isso que precisamos. Que o céu invada a tua casa. Que a tua casa seja o Éden de Deus. O que o Éden fala para nós? Todos os dias Deus vinha e conversava com Adão e Eva. Com o homem e com a mulher. Ali no Éden, onde eles tinham tudo o que eles precisavam. E eu declaro que a tua casa vai ser um Éden de Deus a partir de agora. A partir desse dia, cada vez mais, eu sei que já é bênção a tua casa, mas a partir de hoje a tua casa vai ser o Éden de Deus. Lembra que o Deus, ele vinha no Éden e dizia: onde estás? E Deus, quem sabe, esteja dizendo no nosso coração nessa manhã: onde você está? Onde está o teu coração? Por que está desesperado desse jeito? Onde estás? Ele está dizendo. Todos os dias o Senhor se encontrava com o homem e com a mulher para conversar com eles. E esse momento era um momento de intimidade. E Deus quer ter momentos de intimidade com você e comigo. Ele está dizendo para alguns aí: onde estás, filho? Quizá você vai, depois dessa live, você vai ter que dobrar o teu joelho e dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Ou quem sabe nesse momento você está dizendo para Ele: Senhor, eu estou aqui. Quem sabe o Espírito Santo está dizendo para você: onde você está? Onde está o teu coração? Venha para mim. O teu coração está no desespero, na frustração, na angústia, no medo. E Deus está dizendo para você: onde estás? Comece a crer mais no decreto divino do que no decreto natural. O decreto natural te oprime. O decreto divino te traz paz. Faça isso nessa manhã. Sabe, Deus tem algo simples para fazer, mas algo sobrenatural para fazer na tua vida. Simples para Ele. O que para nós é um desafio, para Deus é um estalar de dedos. O milagre que você precisa, Deus já tem. Mas a ansiedade abate o coração do homem. Então, se você está com o teu coração abatido, coloque o reino de Deus, que já está dentro de você, para reinar dentro de você. Então, nessa manhã, tudo que precisamos vem dele.